Olá, alunos do primeiro ano. Vamos iniciar mais um estudo do PET. Estamos na semana 3 do PET 4. O eixo temático: Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. E o tema: Embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Quais são as características do segundo reinado brasileiro, né? Ele foi iniciado quando Dom Pedro II, com 14 anos de idade, se coloca em frente ao governo e a partir disso ele fica, com um governo centralizador, forte, estável e que tenta garantir a ordem a qualquer custo, afastando a sociedade, a maior parte dela, das decisões políticas. E a partir disso nós temos dois grupos atuantes politicamente, que são os chamados progressistas e os regressistas. E aí dentro desses grupos nós temos como características a luta pelo fim da escravidão, a luta pela modernização do Brasil, pela modernização do governo, dentre outras características. Durante o governo de Dom Pedro II, a sociedade brasileira teve como principal motor da economia o café. A partir da produção do café, que inicialmente era feita pelos escravos, nós temos dinamização da economia brasileira, nós temos a possibilidade de novos investimentos, principalmente na criação das ferrovias. Assim também as cidades começam a aparecer e crescer por causa dessas ferrovias, desse transporte do café, desse comércio do café, E outra característica, graças a essa modernização, é também a vinda dos imigrantes da Europa para o Brasil. E aí, o que trouxe esses imigrantes para cá? Primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico internacional de escravos para o Brasil, também as outras leis que vieram depois, que acabaram progressivamente com o tráfico de escravos, mas não acabaram com o problema. Por quê? Primeiro, ainda havia escravos. Segundo, os fazendeiros eram extremamente preconceituosos, então preferiam pagar um homem branco a um homem negro, Tinha também aquela ideia da superioridade da raça branca, e aí a busca pelo branqueamento da população brasileira, A partir disso, o que acontecia? Haviam, vamos dizer assim, olheiros na Europa que buscavam pessoas interessadas em vir ao Brasil. Esses olheiros pregavam uma possibilidade de futuro melhor, de melhoria econômica aqui no Brasil, iludindo mesmo esses imigrantes que viriam. O governo brasileiro pagava a passagem desses imigrantes e eles chegavam aqui inicialmente sobre o contrato de parceria. O que era esse contrato? O imigrante trabalhava na terra, E aí parte da colheita ficava com o dono da terra e a outra parte com o colono. Com o tempo, esse contrato de parceria foi abandonado porque muitos imigrantes ficaram muito prejudicados por causa disso, E acabaram também se revoltando. E aí depois passou-se a realização do chamado contrato de colonato, que seria, o salário pelo plantio e depois a remuneração pelo que havia sido produzido dentro daquela terra que o colono havia trabalhado, que o imigrante, havia trabalhado. A partir disso, nós temos então essa sociedade brasileira buscando uma modernização. Aí a gente vê também o início, de uma certa industrialização brasileira, mas a vida desses imigrantes não era boa, negros também não tinham qualidade de vida suficiente, porque por causa do preconceito, e porque não foram inseridos na sociedade após a abolição da escravatura em 1888, E aí, esses fatores deixam a sociedade civil
que não era atuante politicamente, né, extremamente prejudicada. Mas nós temos também alguns fatores que colocam em jogo a continuidade desse segundo reinado, né? Que são eles: a abolição da escravatura, que deixou muitos fazendeiros irritados por não terem compensação nenhuma depois de libertarem os seus escravos, né? E eles acreditavam que eles haviam investido valores naqueles escravos e por causa disso eles deveriam ser recompensados por isso. A igreja, que queria continuar exercendo certa influência dentro da política brasileira da época, né? Mas o governo do segundo reinado não estava autorizando a essa continuidade dessa influência. Outra questão também é o envolvimento de Dom Pedro II com a maçonaria, o que deixava também a igreja bem insatisfeita com isso, havendo a questão, né, de até a proibição dos maçons em participarem dos eventos religiosos da Igreja Católica, e aí isso aí gerou um certo conflito na sociedade da época. Também os grupos republicanos, né, que apareciam cada vez mais dentro do Brasil, buscando por essa proclamação da República no Brasil. A questão militar, e o que seria essa questão militar, né? Foi quando alguns militares descobriram que dentro do exército haviam algumas corrupções, e aí, ao invés dessas corrupções serem realmente investigadas e punidas, esses militares foram simplesmente ignorados e acabaram sendo até mesmo perseguidos, né? A partir disso, nós temos também a influência de Dom Pedro II dentro do exército, o que gerava uma grande insatisfação do grupo e que acabou se aliando aos republicanos, certo? Então, estes são alguns dos cenários, né, que colocam a possibilidade da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e estou disponível no WhatsApp para tirar dúvidas e espero as atividades pelo e-mail. Até a próxima!